Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. E bora de relatos sobrenaturais aí pra vocês, uma coletânea recheada aí de relatos sobre benzedeiras. Foi uma coletânea pedida aqui nos comentários e eu resolvi trazer ela aqui pra vocês. Tô fazendo o possível, gente, para trazer todas as coletâneas, as sugestões, né, de coletâneas que vocês pedem lá nos comentários. Então, se vocês tiverem sugestões, quiserem pedir alguma, pode deixar nos comentários que eu tô sempre lendo, vou anotando e conforme eu for achando, eu vou trazendo aqui pra vocês. E antes de começar nessa coletânea, eu quero pedir você que gosta do canal, já deixa aí o like, compartilha aí com seus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim que vai ajudar muito aqui também na divulgação do canal. E gente, só mais um recadinho aqui, hoje eu tô num cenário um pouco diferente aqui do chroma key. Não sei como que tá pegando direito aqui, que eu não tô conseguindo ver muito bem, mas eu sei que o meu microfone, ele tá meio transparente. E hoje também eu resolvi deixar o microfone aqui nessa altura aqui, pra mim conseguir falar mais perto, porque eu tô um pouco sem voz. Então, pra mim vai ser melhor, que aí talvez o áudio vai sair um pouco mais alto aí pra vocês também, o microfone tá aqui no máximo. E eu já não falo tão alto assim. Eu tenho visto aí nos comentários algumas pessoas falando que o áudio tá muito baixo ou tá muito ruim, algo do tipo. Mas pra mim, quando eu vou fazer a edição, eu sempre coloco mais volume no áudio. E pra mim, quando eu vou assistir tanto aqui no meu celular, na televisão, sempre tá o áudio normal, assim, numa altura que eu consigo ouvir, tanto com fone quanto sem fone. Mas quem quiser deixar aí nos comentários, me dizer como que tá o áudio aí, eu agradeço também. Mas agora chega de papo, chega de enrolação, eu já falei demais aqui. E vamos para esta coletânea aqui sobre benzedeiras. E o primeiro relato é este aqui. A vó Zulmira, a última curandeira. Olá, Mariana, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. E este relato é a respeito da minha avó, minha saudosa avó Zulmira. E pode falar o nome dela sem problemas. Eu devia ter entre 8 e 9 anos quando comecei a entender que a minha avó Zulmira não era uma senhora qualquer. Ela morava numa casinha simples de madeira no alto de uma serra em Minas Gerais, próximo à cidade de São João del Rei. Era um lugar isolado, cercado de mato, onde o som mais alto era o canto das cigarras à noite e à tardezinha, e durante o resto do dia eram dos pássaros. Mas apesar do isolamento, a casa dela nunca ficava vazia, sempre tinha gente chegando. Vinham a pé, outros a cavalo, outros até de carro, com placas de cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Vó Zulmira era curandeira, mas ela nunca se chamou assim. Ela dizia que era benzedeira e que seu dom vinha de muito antes dela nascer. Segundo ela, a mãe dela já benzia e a avó também. Era uma tradição que passava de mulher para mulher. E ela sempre me dizia que um dia talvez esse dom cairia sobre mim ou uma de minhas primas. Ela benzia de tudo, quebranto, espinhela caída, cobreiro, dor no peito, dor de cabeça, medo, olho gordo. Tinha reza para tudo. Eu lembro bem dela preparando a oração com um raminho de arruda e alecrim na mão, passando sobre a cabeça do doente enquanto murmurava palavras que eu não entendia completamente. Às vezes ela benzia com um galho molhado em água benta, outras vezes com um terço enrolado na mão. Dependia muito do mal que a pessoa carregava. Mas tinha muita coisa séria também, casos que realmente me davam medo. Um deles eu nunca esqueci. Um dia chegou um homem alto, forte, com o rosto todo arranhado e os olhos arregalados, parecendo não dormir fazia dias.
Ele disse que estava sendo visitado por um espírito, e esse espírito vinha toda noite. E que esse espírito o ameaçava, dizendo coisas no ouvido dele, e que a vida dele estava amarrada. Vozumira não se assustou. Mandou ele sentar, acender um carvão numa panela de barro e jogou algumas ervas por cima, fazendo assim um defumador caseiro, um tipo de incenso caseiro. O cheiro da fumaça era muito forte. Ela passou a mão no ar em volta daquele homem, murmurando uma prece em uma língua que eu não conhecia. E eu, escondida atrás da porta, via o homem começar a suar frio. Os ombros dele tremerem como se estivesse carregando um peso muito enorme. No final da reza, Vozumira deu um grito. Eu nunca vou esquecer. Foi um grito que cortou o silêncio ali da serra. O homem caiu de joelhos chorando e a minha avó só disse: agora você está livre. Ela dizia que não era ela quem curava, mas os de cima. Falava de santos, mas também falava de coisas antigas. Das mulheres que moravam nas matas, que eram curandeiras antes mesmo do Brasil ter nome. Ela tinha uma imagem de São Miguel Arcanjo e uma de Nossa Senhora das Candeias no altar. Mas também tinha um pote com pedras pretas, umas velas amassadas e uma garrafa de cachaça que nunca era bebida, só usada em certos rituais que ela fazia. O que mais me impressionava é que ela nunca cobrava nada. Tinha gente que deixava ovos, farinha, sabão caseiro, outros deixavam dinheiro escondido no altar, mas ela dizia que a fé era de graça e que o dom que ela tinha não era para enriquecer, mas para ajudar a quem precisava. Com o tempo as coisas mudaram, a estrada foi asfaltada, os médicos chegaram na cidade e os padres começaram a dizer que aquilo que ela fazia era superstição, que era coisa do diabo. Muitos começaram a evitar a casa da avó, como se o dom dela fosse pecado. Mas ainda assim, nos momentos mais difíceis, quando os filhos choravam com febre e os médicos não sabiam o que fazer, era para lá que eles corriam, sempre para ela. Ela morreu em 1998, com seus 87 anos. Eu estava lá. No último dia, ela me chamou, segurou minha mão com força e disse: nem tudo que dói, filha, é doença, e nem tudo que cura vem da farmácia. Depois ela fechou seus olhos e se foi segurando minha mão. Nossa, Mariana, dói tanto lembrar disso. Eu tinha 18 anos na época. E hoje, quando sinto uma angústia que não tem nome, ou quando meus filhos ficam com aquele olhar triste, que não é cansaço nem tristeza comum, eu lembro das palavrinhas que ela falava. Pego um galinho de arruda, faço o sinal da cruz e repito do jeitinho que ela fazia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o mal saia e a paz fique. Eu tô falando isso aqui porque quem tiver fé e quiser fazer, pode fazer, porque é tiro e queda. A Vozumira se foi, mas eu acho que de algum jeito ela ainda me escuta, porque tem coisas que nem sempre a morte leva, e às vezes eu oro e peço proteção a ela, e ela sempre me atende. Mariana, obrigada por ler meu relato, e que Deus a abençoe e a proteja sempre. Eu que te agradeço por ter enviado o relato, e que legal, né? E essa coisa aí que você falou do finalzinho aí dos padres, né? Denegrir ali a imagem dela. Gente, eu acho isso tão feio, sabe? Porque, querendo ou não, não se trata só de uma religião, vamos dizer assim. Eu acho isso tão feio porque muitas das vezes, quando você quer respeito para sua religião, por exemplo, o padre ali, você tem que respeitar a religião do próximo. E ela ali, né, muitas das vezes, por exemplo, a Umbanda mesmo, pelo menos a parte que eu conheço, tá, gente? Eles falam muito de santos. Então, quando você entra, né, que você vai ver lá, eu já tive o prazer de ver, já precisei de ajuda e já fui muito ajudada. Tô falando isso aqui, não quero desrespeitar religião nenhuma. Eu não sigo a religião da Umbanda, mas eu sou muito grata
e reconheço muito o valor que eles têm aqui para nossa vida, né? Vamos dizer assim, porque quando você já recorreu a médico, já recorreu a padre, já recorreu a tudo, que você vai lá, muitas das vezes você consegue ser ajudada por lá. E quando você conhece, que nem um local que eu fui, praticamente só muda os nomes, né? Tipo Jesus Cristo, de alguns santos católicos também, tem muitos santos católicos, então só muda o nome, mas o que eles fazem lá é praticamente a mesma coisa. Então eu acho assim, essa guerra aí de religiões, isso pra mim eu acho uma palhaçada. Essa coisa aí de igreja evangélica brigar com a Umbanda, brigar com a igreja católica e vice-versa, assim, gente, eu acho isso uma palhaçada. Porque eu acho que para você ter respeito ali na sua religião, você tem que respeitar a religião do próximo também, né? E aqui o padre, tipo, né, falava mal, mas quando a coisa piorava, né, era lá que eles iam buscar ajuda, né? E isso era uma prova que, tipo, tinha uma parte ali, uma parte espiritual ali, uma parte que só ela conseguia ajudar ali, nem o padre, nem o médico, ninguém conseguia. Mas é muito interessante esses relatos aí de benzedeiras, eu adoro esse tipo de relato, me identifico muito com eles, não, acho que é porque eu gosto muito dessa parte aí da natureza, de chás, essas coisas assim, então eu me identifico muito com eles. E são maravilhosos. Hoje em dia a gente não vê tanto também, né, gente? Tem sim, mas não é tanto que nem antigamente tinha muito mais pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres que eram benzedor e benzedeiras aí. Mas que interessante, muito obrigada a moça que enviou o relato e vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. Minha bisavó, a benzedeira. Olá Mariana, tudo bem? Meu nome é Zara. E pode falar se quiser, sem problemas. Esse relato foi minha avó que me contou. Ela ajudava a Dona Teresa, uma mulher muito sábia e benzedeira. Eu cresci ouvindo as histórias que a minha avó contava sobre a Dona Teresa. Uma mulher que era pequena, bem magrinha, mas tinha um olhar firme e as mãos fortes. Ela morava num sítio encravado no Brejo da Madre de Deus, que fica no agreste de Pernambuco. Quem a via de fora achava que era só uma senhorinha ali do campo, mas para quem vivia ali perto, ela era a benzedeira mais temida e respeitada da região. Segundo a minha avó, Dona Teresa aprendeu benzer com a mãe, que já fazia isso desde o final do século XIX. Mas ela dizia que seu dom vinha dos sonhos. Ela sonhava com ervas que nunca tinha visto e acordava sabendo exatamente onde encontrá-las e para que elas servia. Também dizia ouvir vozes quando estava sozinha, vozes que a orientavam em como curar e o que fazer e o que evitar. Na parede da casa não tinha televisão nem rádio, só um altar com Santo Antônio, uma vela vermelha, um prato com sal grosso e uma tesoura aberta em cruz. Toda segunda-feira, sem falta, ela varria a casa com vassoura de graveto, do fundo para frente, e murmurava palavras que, segundo a minha avó, ela não sabe nem repetir até hoje. Teve um caso que ficou muito conhecido em toda a redondeza. Uma menina de 9 anos, que eu vou dar o nome aqui de Maria, ela ficou muito doente do dia para a noite. O corpo dela travou, os olhos viraram e a menina começou a gritar com uma voz que parecia de homem. Os pais correram com ela para a cidade, mas os médicos diziam que aquilo era ataque de nervos. A levaram ao padre também, mas o padre orou, mas não resolveu nada. A menina só piorava. Foi então que o pai dela, desesperado, levou a filha até o sítio da Dona Teresa. Minha avó conta que quando chegaram, Dona Teresa já estava na porta. Ela foi para lá como se soubesse que tinha alguém chegando. Ela pediu silêncio, mandou apagar todas as velas da casa e fechou todas as janelas. Pegou um galho de guiné, molhou em aguardente e começou a benzer a menina com uma reza que misturava latim,
português e algo mais antigo que a minha avó não sabe dizer o que era. Ela repetia o nome de São Cipriano, chamava Santo Antônio, mas também falava com os guardiões da mata. Isso tudo segundo a minha avó. No meio da reza, a menina parou de se debater, mas a cadeira se moveu sozinha e uma lamparina que a minha avó tinha acendido para passar em volta da menina apagou também sozinha. Dona Teresa olhou para o pai da menina e disse: "O que entrou nela veio de inveja. Foi alguém que queria o que vocês têm, mas a palavra que foi quebrada." No outro dia, a menina Maria acordou com febre, mas falando normalmente, estava bem melhor. Em uma semana, estava curada, como se nada tivesse acontecido antes. A família dela deixou um saco de milho e uma galinha como agradecimento, mas Dona Teresa nunca cobrava. Dizia que quem cobra por um dom, perde ele. Ela curou muitos, mas também recusava alguns. Uma vez, uma mulher chegou de noite pedindo ajuda para o marido, que estava muito doente, mas Dona Teresa olhou firme e disse: "Isso não é doença, é castigo. Ele pisou onde não devia e trouxe o mal com ele." A mulher chorou e implorou, mas a minha avó fechou a porta e 2 dias depois ficamos sabendo que o homem morreu. Até hoje tem quem diga que ela enxergava mais do que os olhos normais, o que muitos falam que eram os olhos espirituais. Sabia quem carregava maldições, quem tinha inveja e quem precisava de ajuda de verdade. Dona Teresa morreu em 1972, com seus 98 anos, sem nunca ter ido a um hospital. Ela dizia que a sua hora viria quando os ventos do sertão parassem. E por incrível que pareça, na manhã em que ela morreu, não havia nenhum vento sequer. Nem as folhas das árvores se mexiam, o ar estava parado. O altar dela ainda existe, esta casa velha que agora é do meu tio, pois como ela não tinha filhos, passou tudo que tinha em vida para minha avó, que a considerava como filha. E a minha avó cuidou dela com muito amor até seu último suspiro. E ninguém mexe naquele altar. As velas com o tempo foram consumidas e a tesoura em cruz enferrujou, mas ainda está lá. Mas ninguém tem coragem de jogar fora, porque, segundo a minha avó, é o que restou dela. Mariana, esse foi um dos relatos que a minha avó contou. Tem mais sobre a Dona Teresa e sobre a minha avó. Ela viu algumas aparições e vou te enviar aos poucos se você quiser. Muito obrigada por ler o relato. Eu que te agradeço, muito obrigada a você por enviar o relato. E eu quero sim, pode me mandar aí os outros que eu vou ter o maior prazer aqui de ler aqui no canal, de contá-los aqui. E esses relatos, gente, aqui ó, de benzedeiras, são mais antigos, né? Eu não sei se vocês perceberam, porque hoje em dia não tem tantos relatos relacionados. Mas a maioria dos relatos que eu achei lá são tipo 1990 e por aí vai. E são mais antigos, mas bem interessantes. E uma coisa que ela fala aqui, que eu acho bem interessante também, é a questão que ela falou, né? Quem cobra ali, né, pelo dom, perde ele. E eu já vi relatos também, inclusive, eu acho que aqui na coletânea eu li um relato sobre isso. Eu não sei se é o próximo ou se é o último relato, que fala sobre uma mulher que ela, tipo, ela não cobrava e depois ficou ambiciosa e perdeu ali o dom. E outra coisa que eles citam aqui no relato que eu acho muito ruim é o sentimento da inveja, porque ela mexe de uma forma que ela atrapalha ali, tipo, a vida da pessoa. Muitas vezes você não precisa fazer magia, correr atrás de magia, de fazer trabalhos. É só você jogar ali um olhar ruim sobre a pessoa, que a pessoa vai ficando ruim. Tem um padre que eu sigo no Instagram, eu gosto bastante das coisas que ele fala, e ele fala o seguinte, que se você pegar um pote de arroz, eu acho que é o arroz cozido, aí você coloca o mesmo arroz em 2 potes.
Num, você só vai falar coisas bonitas pra ele, tipo, você é forte, né, você é guerreiro, e no outro você só vai jogar maldições, pragas e maldições. E tipo, em uma semana você vai ver que o que você falava coisas ruins pra ele, ele vai mofar tudo e o outro vai ficar ali intacto. Ou seja, depende muito do que a gente fala. É a mesma coisa do que a gente acaba lançando para nossa vida também. Quando a gente pensa muito em coisas ruins, elas acontecem. Então eu acredito naquela lei da atração. Quando a gente pensa em coisas boas, né, as coisas boas voltam pra gente. Né? Então, assim, a gente tem que evitar. E o sentimento da inveja é tipo isso. Quando você lança ali muita inveja pra cima de uma pessoa, essa coisa se torna ali uma maldição ali pra pessoa, só que pode ali voltar pra você também, né? Não vá pensando que você vai desejar um mal pra pessoa que não vai voltar ali pra você. E muitas das vezes são pessoas conhecidas, né, que lançam esse tipo de maldição aí sobre a gente. Mas muito interessante, muito obrigada a você que enviou o relato. Gostei muito e vou aguardar os próximos relatos aí. Espero que você me envie, né, da sua avó. E mais relatos aí agora fugiu o nome aqui dela. Da Dona Teresa, né, da bezedeira aí. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A bezedeira amaldiçoada. Olá Mariana, tudo bem? Meu nome é Sandra e ficarei muito feliz se contar esse relato no seu canal. Quem me contou essa história foi a minha mãe, e quem contou pra ela foi a minha bisavó, que conheceu de perto essa mulher. O nome dela era Dona Isolina. Nossa gente, quanto tempo que eu não vejo esse nome. A minha avó tinha umas conhecidas com esse nome, Isolina. Que nome diferente, né? Mas voltando aqui. O nome dela era Dona Isolina e por quase 50 anos ela foi parteira e bezedeira, a mais respeitada da região. Dona Isolina era conhecida por sua inteligência e mãos firmes, ajudava nos partos mais difíceis, fazia remédios de raiz, benzimentos, chá amargos para dor no corpo, reza forte contra o mal olhado e até quebrava feitiços feito por algum rival. Muita gente dizia que ela tinha mãos de ouro, mas havia um lado que poucos queriam falar. Ela também fazia abortos clandestinos. Em tempos de miséria, abusos e vergonha, muitas moças iam até a casa dela, escondidas. Chegavam chorando com a barriga até mesmo já saliente, com o bebê super desenvolvido. E saíam pálidas com panos amarrados em volta do corpo. E um silêncio nos olhos de dor, tristeza. Mas muitas das vezes essas moças não tinham outra saída. Dona Isolina nunca perguntou o porquê que elas queriam fazer. Só dizia, se é isso que você quer, eu faço. Mas saiba que tudo tem um preço. Durante muito tempo nada de estranho acontecia. Ela continuava sendo muito respeitada. Muitas mulheres diziam que só estavam vivas por causa dela. Só que com o passar dos anos, coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira coisa foi na casa dela. Uma casa de adobe com um telhado velho, que sempre foi bem simples, mas acolhedor. Começou a mofar por dentro, mesmo no calor seco do sertão. E mesmo trocando as telhas e abrindo as janelas, a casa estava sempre úmida. Depois vieram os sons à noite. Gente que morava perto até dizia ouvir choros no quintal. Choros que pareciam ser de bebê. Às vezes, de madrugada, se escutava um choro fino, distante, que sumia quando alguém se aproximava. Um vizinho chegou a dizer que viu uma luz dentro da casa dela às 3 da manhã, mesmo com ela jurando que estava dormindo. Um dia, uma mulher que ela ajudou num aborto clandestino há muito tempo atrás, voltou com um bebê no colo, chorando,
contou que tinha sonhado com uma criança por várias noites e quando acordava sentia cheiro de sangue no travesseiro. Dona Isolina não disse nada, só mandou a mulher embora e foi lavar as mãos, mesmo elas estando limpas. Parecia que ela estava tendo algumas recordações ali da época da mulher e achou que tinha acabado de realizar ali o aborto. A coisa ficou pior quando ela começou a esquecer as rezas. Palavras que antes saíam automáticas agora embolavam na língua. As plantas do quintal morriam rápido e o gato preto que ela criava há anos desapareceu sem deixar rastro. Uma noite minha bisavó disse que a encontrou sentada no chão, descalça e olhando para o nada, e disse assim: eu salvei muitas mães da vergonha e tirei crianças do sofrimento da pobreza. Mas agora elas vêm me cobrar. Toda noite eles me olham e não falam nada, só choram. Ela morreu numa sexta-feira santa, sozinha. Quando encontraram seu corpo, estava deitada com os olhos abertos e a boca entreaberta, e um galinho de arruda preso entre os dedos da mão, como se ela tentasse se proteger até o último segundo. A casa dela ficou fechada por anos. Dizem que ninguém conseguia morar lá. Uns relatavam sonhos com crianças, outros viam vultos pequenos correndo pelos cômodos. Teve um senhor que jurou ter ouvido uma mulher chorando no quarto da Dona Isolina, o quarto onde ela dormia. Ele morou lá só 2 semanas. Hoje a casa não existe mais, virou terreno baldio, mas os antigos ainda evitam passar por lá à noite e ainda nos alertam, nós mais jovens, pois dizem que ainda se pode ouvir alguma coisa. Não é todos que escutam, mas vai que você não é um sem sorte e vai ouvir o choro ou ver a presença de crianças ou uma mulher andando ali pelo quintal. E quem conheceu Dona Isolina pessoalmente sempre baixa a cabeça quando o nome dela é citado. Parece ter medo de falar sobre ela. Minha avó sempre dizia: Isolina fez muito bem. Salvou mães, salvou doentes, mas mesmo com todo o bem que ela fez, os abortos clandestinos que ela realizou foi o que passou, foi o preço que ela teve que pagar. Mariana, este é o relato, espero que tenha gostado. Muito obrigada a você aí que enviou o relato, e é bem interessante, né? Aqui a gente aborda diversos casos, porque antigamente tinha muito disso, né? As mulheres ali, devido à pobreza, ou eram forçadas ali pela própria família ali, principalmente filhas de gente importante, políticos, fazendeiros, para não cair ali na vergonha. Talvez elas tinham um envolvimento ali, né? Um envolvimento que para os pais era um desagradável e acabava engravidando, e iam, né, atrás dessas pessoas aí que se intitulavam ali de bezendeiras, né, que realizava ali esse tipo de coisa. E isso, gente, não importa, você pode fazer assim, eu acho, né, no meu pensar, você pode ser a pessoa mais boa do mundo, um erro seu recai ali e você acaba tendo que pagar por ele. Não importa aqui se ela salvou diversas mães, mas e as vidinhas que ela tirou ali? Mesmo que a pessoa chegasse lá, tipo, e a pessoa que fosse procurar, entendeu? Ela não ia atrás dessas pessoas. Mas o que conta aqui é o que ela fez. E tem diversos relatos aqui. Aqui no canal acho que tem até um relato, a fazedora de anjo. E na maioria desses relatos acontece isso. De a pessoa ali chega um tempo ali da vida, ela acaba parando de realizar isso e começa ali a ouvir ali, pagar, né, aqui na terra, ouvir ali essas alminhas ali, muitas vezes pedindo ali por salvação, por um batismo que não foi dado ou algo do tipo. Mas é assim, é interessante, é triste por um lado, e infelizmente é o que prevaleceu ali para ela, foi essa parte ruim aí. Não importa quantas vidas
ela salvou, quantas vidas ela ajudou. O que importou ali no final foi quantas vidinhas ela tirou que vieram cobrar ali dela. Mas que interessante. E vamos aqui pro próximo e último relato, que é este aqui. Ela perdeu o dom por ganância. Olá, Mariana, tudo bem? Minha tia-avó se chamava Dona Nair. Era uma mulher miúda, porém de voz muito doce, e vivia no vilarejo perto de Cravinhos, no interior de São Paulo. Desde muito nova, todo mundo dizia que ela era muito abençoada. Era daquelas pessoas que colocavam a mão na cabeça e a febre ia embora na hora. Benzia com galinho de arruda, fazia oração de quebranto e atendia até de madrugada se alguém batesse na sua porta. Ela era muito boa. Ela nunca cobrou nada. As pessoas deixavam o que podiam e o que queriam, tipo frutas, sabão, café e uns trocados num pratinho de barro que ficava no cantinho da sala. Era realmente o que podiam. E ela dizia: quem cobra pela fé perde o dom mais precioso. Os anos foram passando, a vila cresceu, a gente da cidade começou a chegar, tipo médicos, advogados, empresários, começaram a procurar a Dona Nair. Um médico trouxe a esposa que sofria de uma dor que não passava com nenhum remédio. Ela benzeu e a dor sumiu. Um fazendeiro veio com um filho que não falava. Uma semana depois, o menino chamou pela mãe. E com isso vieram os presentes, relógios, sapatos novos, carne fresca, notas de dinheiro enrolada em um pano bordado. No começo ela se recusava, mas um dia ela aceitou, e depois outro, e depois passou a esperar pelo pagamento. O prato de barro virou uma caixinha de madeira com fecho de metal, o galho de arruda virou um terço folheado a ouro, o altar simples virou rebuscado com velas caras e imagens novas todas as semanas. Aquela mulher que dizia que quem cobrava pela fé perdia um dom precioso tinha ido embora. E foi aí que começaram os sinais. A primeira coisa que parou foram os sonhos que ela tinha. Ela dizia que sonhava com santos que a guiavam nas orações, nas curas, nas bênçãos. Mas depois disso, ela acordava chorando, dizendo que nos sonhos eles viravam o rosto para ela e não falavam mais com ela. Depois as rezas começaram a sair errado. As palavras ficavam emboladas, esquecidas. Teve um dia que ela travou no meio de uma oração. Ficou parada, muda, olhando para o teto. O homem que ela tentava benzer saiu dali pior do que entrou. A ruda murchava em minutos quando ela pegava. O rosário arrebentou 3 vezes em um mês. E então veio a pior parte. Uma mulher chegou desesperada com o filho ardendo em febre. Dona Nair tentou benzer, mas não sentia mais o calor do dom. Ela chorou na frente da mãe da criança e disse: me perdoa, eu vendi a bênção e agora eu não consigo mais tocar, não consigo mais curar. A criança morreu dias depois. E para Dona Nair, isso aí foi o desgosto. Nos meses seguintes, ela até tentou voltar ali à simplicidade. Devolveu tudo, doou, queimou a caixa de dinheiro, rezou dia e noite no altar, mas os santos nunca mais a responderam. Ela morreu com seus 71 anos sozinha numa casa silenciosa, com todas as janelas abertas. Hoje a casa dela ainda está de pé, está vazia, mas ninguém gosta de entrar lá. A velha cadeira de balanço que ela gostava de sentar na varanda também ainda está lá, no mesmo lugar que ela deixou, porém já bem desgastada pelo tempo. Mariana, e isso é verdade. Praticamente ela vendeu o dom que Deus já tinha dado ao aceitar ali aquelas coisas e foi movida ali pela ganância, deixando de lado a frase que sempre dizia que quem cobrava pela fé perde o que tem de mais precioso. E foi isso que aconteceu com ela. Mariana, obrigada, espero que você conte no seu canal. Muito obrigada a você que enviou o relato, interessante, e foi isso que eu falei, né, no relato acima, era esse relato aqui que eu tava citando. A pessoa, quando começa a cobrar ali pelo dom, muitas das vezes acaba perdendo, né, sem explicação alguma.
ela perde. Gente, eu acho que vocês ouviram aí, meu gatinho tá desesperado ali tentando entrar aqui. Eu já vou abrir pra ele, né, o miadinho dele. Mas se eu deixar ele entrar agora, eu sei que ele vai revirar aqui tudo, que aqui eu tô gravando num local improvisado. E eu sei que ele vai fazer a maior baderna aqui. Mas eu já vou finalizar aqui com vocês e vou deixar ele entrar aqui, que senão ele também não vai me deixar, não vai me dar sossego também. Mas voltando aqui o relato, é exatamente isso. Quando você começa a vender ali seu dom, é como se a espiritualidade entendesse que você não precisa, né? Se você tá vendendo, é porque você não precisa mais dele, né? E foi isso que aconteceu com ela aqui. Ela ajudou muitas pessoas, mas a partir do momento que ela começou a ficar ali ambiciosa, né, gananciosa, o dom dela, né, foi perdido. Eu não tô falando, gente, porque muitas das vezes essas pessoas, né, que fazem essas orações, eles mantêm ali a casa deles aberta, né, para quem precisar. E muitas das vezes essas pessoas não têm ali um ganho por fora. Então, assim, quando você pode ajudar, é interessante sim você ajudar, porque quando a pessoa te pede alguma coisa em troca, é como se realmente ela estivesse fazendo o mesmo aqui da senhora, vendendo ali o dom. É claro que às vezes vão te pedir ali uma vela, né? Algo que ajude ali para você mesmo, na sua própria oração. Mas muitas das vezes eles não pedem nada. Aí a gente acaba ajudando, né? Quem vai ali procurando, a gente acaba dando um dinheiro, uma cesta básica, né? O que a gente pode também. Porque muitas das vezes quem procura essas pessoas estão ali na mesma situação que elas também, né? Não podem dar muito, né? Tem pouco também. Mas é interessante e que sirva de alerta. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa coletânea. Eu confesso que eu adorei todos os relatos. São relatos que eu gosto muito, assim. São relatos que eu acho bem interessante. Eu confesso que eu nunca tinha pensado em fazer uma coletânea aqui. E quando eu vi, né, a moça que deixou lá nos comentários, eu falei, não, eu vou trazer porque é algo também que eu gosto muito. E se você quiser uma coletânea especial, uma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito, né, se inscreva aí no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nada. Gente, deixa o like aí também, quem puder. Hype aí o vídeo, né, o like é de graça. Os hypes também, você tem uns hypes aí de graça que o YouTube te dá, você não paga nada por isso. Então, assim, o YouTube acho que dá 3 hypes, né, de graça. Então isso aí já ajuda muito aqui o canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.